Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Agenda 21 em Ação. Este programa é uma parceria entre a TV Unimap e a UCIP Pira 21 Piracicaba, realizando o futuro. No nosso programa, a UCIP é representada pela secretária Rosa Moraes. Seja bem-vinda, Rosa. É um prazer estar aqui novamente e hoje para falar de um assunto muito relevante, que é o plano de arborização urbana. Exatamente, vamos falar sobre o Plano Municipal de Arborização Urbana, um estudo que traz um histórico da evolução das mais diferentes árvores de Piracicaba. Com isso, conversamos com o secretário municipal de Defesa do Meio Ambiente, José Otávio Menten. Secretário, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, prazer em recebê-lo. Muito obrigado, é um grande prazer estar com vocês. Secretário, gostaria que o senhor falasse qual o principal objetivo do plano de arborização. Nós tivemos acesso ao plano, verificamos que são dezenas de propostas, até pelo tamanho do município, mas para ficar claro para os nossos telespectadores, por gentileza. O que a gente percebe claramente é um vínculo cada vez maior de todos os cidadãos, não só aqui em Piracicaba, mas no mundo inteiro, com a natureza. E quando se fala em natureza, as árvores têm um papel emblemático, assim como os animais silvestres também passam a ocupar uma importância cada vez maior na vida das pessoas. Então, as pessoas querem ter uma relação harmoniosa com a natureza, incluindo árvores e animais. E Piracicaba é sempre pioneira nesses assuntos. Então, a exigência da população em termos uma arborização adequada é muito grande, as cobranças são muito grandes. E, de uma maneira geral, todos querem ter árvores, mas essas árvores, se não for a árvore certa, no lugar certo, essas árvores podem trazer problemas. Desde problemas fitossanitários, que causam o risco de queda dessas árvores, podendo trazer prejuízos tanto materiais como prejuízos às pessoas, risco de vida às pessoas, como prejuízos à estrutura da cidade, calçada, muro, tubulação, e tem gente que às vezes reclama até mesmo da folhinha que entope as calhas e que cai na piscina, além de morcegos, são as razões em geral de nós sermos solicitados para executar as podas ou cortes. Então, nós temos que procurar conscientizar as pessoas que as decisões têm que ser eminentemente técnicas e o nosso objetivo é sempre aumentar o número de árvores na cidade, porque as árvores trazem, além desse aspecto, esse visual importante, eles contribuem muito para a qualidade de vida, seja o conforto térmico, seja uma atmosfera mais adequada para as pessoas respirarem um ar puro. Secretário, a pesquisa, né, ela englobou as 96.448 árvores urbanas. Aí eu gostaria de saber como a pesquisa foi desenvolvida e como foi feita a avaliação dessas espécies aqui no município. Isso aí não foi bem uma pesquisa, Rosa. Foi um levantamento feito utilizando os métodos mais modernos, através da utilização das tecnologias disponíveis. A empresa que ganhou a licitação, ela é altamente competente, os profissionais da Proparc, que foi a empresa vencedora, eles estão trabalhando em vários municípios aqui de São Paulo. Então, esses números, eles são os mais aproximados possíveis, ao todo, se estimou que no perímetro urbano de Piracicaba são cerca de 530 mil árvores, e dessas 530 mil árvores, essas cerca de 96 mil estão no viário nosso. O que são as árvores mais problemáticas? São as árvores que são mais questionadas, pelas razões que eu já coloquei. As pessoas querem ter a árvore na sua calçada, desde que não traga problemas.
E o senhor falou dessas árvores mais delicadas, entre aspas, vamos dizer assim. O que significa este termo, essas árvores mais delicadas, que até como está abordado no plano, e o que a Prefeitura fará ou tem feito sobre elas? Olha, a primeira é a gente ter bem claro para ter uma ação preventiva. O ideal é que todas as árvores que estiverem comprometendo de alguma forma a cidade, elas devem ser eliminadas e substituídas pelas espécies adequadas. Então, no passado, muitas espécies, não as mais apropriadas, foram plantadas. O exemplo claro para a gente é a região da Nova Piracicaba. São árvores já quase com mais de 50 anos, árvores que atingiram um grande porte, um dos bairros mais arborizados aqui da cidade, mas que agora existe reclamações, solicitação da sua substituição. Então, essa substituição tem que ser programada de modo a cada árvore que a gente tira, a gente plante pelo menos uma a mais. Mas o ideal é de que cada árvore que for retirada, a gente faça uma compensação, plantando o maior número possível de árvores, para nunca reduzir esses 96 mil árvores que estão nas calçadas, mas sempre aumentar. Nos novos projetos, principalmente, a gente ter uma orientação muito clara. Talvez a população possa ver a arborização que está sendo feita no prolongamento da Avenida Higienópolis. A gente vai ver os berços muito bem estabelecidos, o espaço para que a árvore possa ter uma vida saudável. Então, espaço ali de 2 metros por 1 metro na calçada, plantando as espécies adequadas. Então, esses erros do passado não podem ser mais cometidos. E esse plano de arborização mostra claramente quais são as árvores, quais são os métodos, acompanha um manual, desde o plantio, a condução, a manutenção das árvores, para que elas tenham uma vida saudável e permaneçam cumprindo a sua função ambiental e a sua função estética por maior tempo possível. Secretário, o senhor está colocando essa questão que as pessoas pedem para remover, fazer a supressão das árvores, principalmente as árvores de grande porte, que são as que trazem melhor benefício para o meio ambiente, para o clima, e acabam substituindo por espécies arbustivas que não têm tanto benefício assim. Como que os senhores vão fazer esse trabalho, esse manejo, no sentido de ter um equilíbrio entre o que a população aspira e o que a população precisa? Então, esse é um dos pontos mais delicados, né? Nós temos que buscar o equilíbrio, e aí a decisão tem que ser sempre baseado no que há de melhor em tecnologia. Nós sabemos que existem muitas pesquisas em diversas áreas aqui no Brasil, mas existem poucos trabalhos técnicos, pouca gente trabalhando com pesquisa em arborização urbana. Então, nós estamos buscando as informações do que há de mais recente, das experiências, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, para termos um procedimento que seja adequado. Lembrando que essas árvores que estão nas vias públicas, elas também têm que ser consideradas como sendo uma parte da estrutura viária. Nós temos postes, nós temos placas e nós temos árvores. As árvores, elas merecem a mesma atenção, as mesmas regras. Elas têm que estar lá para ajudar, né, e nunca atrapalhar, quer seja os transeuntes. Cada vez mais a gente pensa em uma mobilidade, então nós não podemos ter árvores que atrapalhem, por exemplo, o trânsito de cadeirantes, e isso é muito comum em todas as cidades, árvores inadequadas, com um sistema radicular muito agressivo, e aí existe um conflito entre a árvore e as pessoas que estão usando os passeios públicos. Então, nós temos que nos precaver para evitar ao máximo esse tipo de problema. Secretário, eu quero retomar a sua resposta anterior a esta, que o senhor falou que a cada uma árvore retirada, 2 são plantadas. E a Prefeitura também é importante ressaltar que a Prefeitura possui também projetos de arborização que envolvem a população piracicabana. Exato. A gente tem um programa que chama Piracicaba Mais Verde,
e dentro desse Piracicaba Mais Verde tem o seu bairro mais verde. Então, a primeira coisa é convencer, educar as pessoas de que a árvore certa em frente à sua casa, ela não vai trazer problemas. Então, os novos loteamentos, existe uma exigência legal aqui em Piracicaba que sejam plantadas árvores nesses novos loteamentos. Mas a gente observa, infelizmente, que já por ter essa preocupação que essa árvore possa trazer problema, essas árvores acabam sendo, essas mudas, elas acabam sendo mortas ou não conduzidas de maneira adequada, porque a pessoa não quer problema futuro. Então, nós estamos explicando que, se plantar a árvore certa, nós vamos ter, essa árvore vai funcionar bem. Mas nós temos inúmeros programas, e aí sim, essas árvores são trazem muito menos questionamentos, que são nas áreas verdes. Então, nós temos mais de 300 áreas verdes aqui em Piracicaba, nós temos uma série de áreas de proteção ambiental, as APPs, que todo loteamento tem. Então, nós estamos plantando, nós temos mais de 400 mil árvores já plantadas nessas áreas verdes que não estão nas calçadas das nossas vias públicas. Então, essa função ambiental, essas árvores que estão nas áreas verdes, elas cumprem também, além de nós termos as árvores que estão nos passeios, nós temos as árvores nos parques, nas áreas verdes, nas praças, etc. E nós temos uma série de programas. Por exemplo, nós temos o programa Plante Vida. Toda criança que nasce em Piracicaba planta uma árvore. Então, só aí são 5 mil árvores, mais ou menos, plantadas anualmente. Aí é tudo em áreas verdes. Nós temos o programa Verde Oliva. Todo atirador do tiro de guerra que conclui o seu serviço planta uma árvore. Nós temos o Planta Esperança, envolvendo idosos. E isso faz com que a gente aumente cada vez mais essa área verde aqui em Piracicaba, sendo que nós já temos uma arborização boa em Piracicaba, mas a gente deve melhorar cada vez mais. E, secretário, o nosso viveiro, né? Aliás, eu acho que a gente tem um viveiro excelente, né? Como que ele vai ser trabalhado para dar conta aí desse plano de arborização? Olha, o nosso viveiro talvez seja o melhor viveiro público do Brasil. Nós chegamos a produzir, temos capacidade de produzir 120 mil mudas ano. Dessas 120 mil mudas, nós já servimos a região de Piracicaba. Cerca de 50 mil mudas, nós temos um convênio com o consórcio PCJ e nós cedemos anualmente cerca de 50 mil mudas para arborização de áreas verdes nos municípios do entorno. Isso é muito bom para Piracicaba, porque nós recebemos água do rio Piracicaba e do rio Corumbataí, e nós somos o último município nesses dois rios. Então, se a gente ajudar os municípios a montante de Piracicaba a cuidarem das suas matas ciliares, a fazerem a proteção das suas nascentes, nós estamos contribuindo com a população de Piracicaba, que vai receber cada vez mais água em quantidade e qualidade. E também distribuímos muitas mudas para a população em geral, seja através do 156, seja através da visita direto no viveiro. Esse viveiro, ele está incluído na área no Santa Rita, que é a primeira área do nosso Jardim Botânico. Então, ele pode ser aprimorado, nós já temos a participação da iniciativa privada nos ajudando a melhorar cada vez mais esse viveiro. Eventualmente, ele pode ser expandido, mas essa quantidade de mudas atende plenamente, hoje, às necessidades tanto para o plantio no perímetro urbano, como na zona rural, e isso aí vai ser cada vez maior, né? Nós estamos em busca de recursos, tanto ontem mesmo assinamos um contrato com o Comitê PCJ para o plantio de cerca de 35 mil mudas com recurso federal na Bacia do Marins, Microbacia do Marins. Microbacia do Marins é uma das mais importantes em Piracicaba em termos de ser um provedor de água alternativo para o rio Corumbataí e para o rio Piracicaba.
Então, esse trabalho, estamos também trabalhando ao longo da bacia, ao longo do Corumbataí. Então, todos esses trabalhos aí, nós vamos contar com a produção das nossas mudas e, se necessário, nesses projetos externos, nós podemos, inclusive, contratar, comprar mudas de outros viveiros, já que nós somos servidos aqui por grandes viveiros, inclusive que a Exalc, né, que nós também temos uma aproximação muito grande com o viveiro do Departamento de Ciências Florestais da Exalc. Secretário, estamos chegando ao final do nosso programa, nosso tempo já está se esgotando, então, para deixar até um serviço para a população, gostaria que o senhor falasse de que forma que a população pode ter acesso ao Plano Municipal de Arborização Urbana. Olha, a construção do plano, ela foi bem participativa, mas houve, inclusive, uma pesquisa para que a população se posicionasse. Esse trabalho foi todo feito pela empresa Proparc. Mas hoje, o nosso plano integral, ele é composto de 3 volumes, como você falou, é um trabalho bastante longo, né? Tem toda a parte do histórico, da nossa legislação, a situação atual, com fotos muito bonitas aqui de Piracicaba, e as propostas, e que nós vamos implementar à medida que nós tenhamos os recursos necessários. Entre essas medidas, a inclusão de procedimentos técnicos, usando a informatização cada vez com maior intensidade para nós sermos mais eficientes e mais eficazes no nosso trabalho. E tudo isso está no site da SEDEMA. É importante que a população veja isso daí no site e continue participando. Ambiente é uma coisa que só se constrói com a participação da sociedade. Então, além das instituições, como o Pira 21, como as instituições de ensino de Piracicaba, cada cidadão pode fazer uma leitura crítica desse plano. É um plano que prevê a sua reavaliação periódica, então é importante que todas as sugestões sejam encaminhadas na medida que surjam as ideias, para que os futuros governantes que estiverem aqui nessa posição, eles possam ir aprimorando cada vez mais esse plano. Mas, certamente, esse plano que está em vigor já em Piracicaba é um dos mais modernos, um dos mais bem preparados de todo o Brasil. Perfeito, secretário. Então, vamos deixar registrado o site da SEDEMA, sedema.piracicaba.sp.gov.br. Conversamos com o secretário José Otávio Menten. Secretário, obrigado pelas explicações. Sempre à disposição. O trabalho que vocês fazem, a comunicação, é muito importante nos aspectos ambientais, na educação, na fiscalização. Então, só temos que agradecer, estaremos sempre à disposição. Estamos à disposição. Obrigado, Rosa, mais uma vez. Eu que agradeço e deixando aqui os parabéns à Secretaria de Defesa do Meio Ambiente por esse plano de arborização que é algo muito importante para a qualidade de vida de todos. E a você que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau, tchau.